O meu nome é Júnior Martins e este é o canal Semente Semântica. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Bíblia. Você lê a Bíblia? Você crê na Bíblia? Qual a importância que a Bíblia tem no seu dia a dia e na sua vida cristã? Vamos responder essas perguntas, falar a respeito de algumas curiosidades e esperamos edificá-lo e fortalecê-lo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é um livro incrível. Há várias curiosidades a respeito da Bíblia, há várias questões que envolvem a maneira como ela foi escrita, a maneira como ela chegou até nós e que mostram de uma forma muito clara o carinho, o amor e o cuidado que Deus tem por nós. Por isso é importante que tenhamos a Bíblia, que leiamos a Bíblia e que saibamos que a Bíblia é um presente que Deus nos deu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, a palavra de Deus nos afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para redarguir, para instruir e para guiar cada um de nós em todo o caminho de justiça. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, nós vemos também, como nos diz a palavra de Deus, que nenhuma escritura veio de inspiração ou veio de vontade humana, mas que toda a escritura também foi inspirada por Deus e veio da parte de Deus. Porque homens santos de Deus falaram inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Entre as muitas coisas que você deve saber ao folhear a sua Bíblia, ao ler a sua Bíblia, está o fato de que, por exemplo, a Bíblia conta com 40, ou no mínimo 40 autores humanos diferentes. Entre esses autores nós temos grandes reis como Davi, como Salomão. Nós temos homens simples como Amós, que era um boiadeiro. Temos homens simples como o apóstolo Pedro. Deus ainda usou profetas como Samuel, sacerdotes como Esdras, homens cultos e letrados como o apóstolo Paulo ou como Lucas, ou homens simples como Pedro, que já citamos, ou mesmo como o apóstolo João. A África, a Ásia e a própria Europa foram os continentes onde esses homens inspirados por Deus escreveram, anotaram as suas profecias e nos trouxeram as mensagens e também a história do povo de Deus. Nós temos na Bíblia pelo menos 3 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico, com trechos escritos em aramaico, como o livro de Esther e grandes porções do livro de Daniel, e o Novo Testamento, escrito em grego. O período de escrita, que compreende todo o cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, começa por volta do ano 1450 a.C., os primeiros escritos de Moisés, encerrando por volta do ano 90 ou 95 nos escritos do apóstolo João, o livro que nós conhecemos como Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Apesar da grande quantidade de autores, do número de idiomas e do longo período que compreendeu a escrita da Bíblia, ela nos traz apenas um assunto, e toda ela, desde a sua primeira página, do seu primeiro versículo até a sua última página, o seu último versículo, o assunto se encaixa. Nós encontramos uma unidade em todo esse texto, falando do amor de Deus, falando de sua graça, da salvação de Deus, da maneira como Deus trata o seu povo e apontando inclusive para as coisas futuras, de como Deus desencadeará todo o processo de salvação dos seres humanos, assim como também desenvolver e criar novos céus e nova terra. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, nós vemos a afirmação de Jesus de que as Escrituras falam e tratam a respeito dele. E é possível encontrar, desde as primeiras páginas da Bíblia, ainda no livro de Gênesis, até o final, no último capítulo do livro de Apocalipse, referências a respeito de Jesus, de como ele nasceria, de como ele viveria, de como seria a sua vida sofrida, de como ele usaria a própria vida em salvação e em resgate de todos os homens. É possível encontrar Jesus nas páginas da Bíblia, nos livros da Bíblia. Mesmo repleta de tantas evidências da autoria divina, ainda há muitas pessoas que duvidam da veracidade da Bíblia, do fato de que Deus cuidou de cada uma das palavras da Bíblia e duvidam inclusive da eficácia e da validade da Bíblia para os dias de hoje.
Ainda que a Bíblia não seja um livro de história, é possível confirmar os dados históricos narrados na Bíblia através da arqueologia, através de outros documentos antigos. Recentemente, por exemplo, se encontrou um pequeno selo com a inscrição de Ezequias, um dos reis narrados na Bíblia que viveu por volta do século 8 a.C. A Bíblia não é um livro de geografia. Mesmo assim, ainda é possível visitar os locais e identificar os locais descritos na Bíblia. A Bíblia também não é um simples livro ou um simples mapa religioso, ou mesmo um livro de filosofia, ainda que princípios para o bem viver e para o bem-estar possam ser encontrados na Bíblia. Princípios a respeito das relações comerciais, em relação à família, ao casamento, a como nós devemos proceder no ambiente de trabalho. Ela é, acima de tudo, uma carta escrita por um grande Deus para o seu povo. Ela é, acima de tudo, a carta escrita por um pai para os seus filhos. E além de apontar para os princípios de um bem viver aqui na Terra, ela também nos recomenda e nos fala a respeito da vida após a morte, da nossa vida no céu e do grande juízo que aguarda toda a Terra e todo ser vivente diante de um Deus Criador, poderoso, juiz e amoroso. Mas o grande desafio que nós temos não é de conhecer os detalhes técnicos que rodeiam, que estão em torno da Bíblia, mas o grande desafio é quando nós abrimos as páginas das Escrituras e começamos a ler, compreender, meditar e investigar. Tendo poder para fortalecer e para edificar, para nos levar até Jesus e para nos aproximar de Deus, já por séculos, e eu diria até por milênios, pessoas, povos e nações têm testemunhado do poder transformador da Palavra de Deus, do poder que a Palavra de Deus tem de consolar os corações, do poder que a Palavra de Deus tem de orientar as nossas vidas e de nos trazer, talvez, as respostas mais importantes para as nossas questões mais inquietantes, como, por exemplo, de onde viemos? Por que vivemos num mundo tão confuso e tão violento? Por que morremos? E para onde vamos após a nossa morte? Diante de um livro e de um documento tão grandioso e tão importante, a pergunta que fazemos é: o que ainda te impede de tomar nas suas mãos diariamente esse livro, lê-lo e se dedicar a ele? Se ele pode trazer para você tantas respostas, se ele pode te fortalecer tanto, se ele pode te orientar no seu relacionamento com Deus, se ele pode revelar ao seu coração a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele tem capacidade de transformar o seu interior. Por isso, mais do que afirmar das maravilhas, das bênçãos, da transformação e do valioso conhecimento que a Palavra de Deus pode trazer para você, eu quero levá-lo a pensar em algumas atitudes que você deve ter em relação à Palavra de Deus se você quer conhecê-lo, se você quer se aproximar dele, se você quer conhecer um pouco mais de você mesmo e se você quer estar mais preparado para os desafios da vida e também para comparecer diante de Deus. No Salmo 119, no verso 11, o salmista afirma: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus tem a capacidade de nos fortalecer para que o pecado não domine a nossa vida. Interessante que o salmista afirma: escondi a tua palavra no meu coração. Esconder, nesse contexto, significa guardar, tê-la de forma aprisionada no coração, de forma que ela não fuja, de forma que ela não escape. Talvez o conselho que o salmista nos deixe seja o de decorar pequenas porções da Escritura. Um hábito que tem sido abandonado por muitos cristãos, mas um hábito que já era ensinado pelos judeus e orientados por Deus para que fizessem isso no coração e na vida das crianças desde a mais tenra idade. Com certeza, esse conselho nos vem no sentido de mostrar que quando o nosso coração está tomado, encharcado, embebido, tomado pela palavra de Deus, somos guiados no caminho de santidade, somos guiados no caminho de retidão, nos aproximamos mais de Deus, temos de forma mais clara nos nossos corações aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada, aquilo que pode nos tornar mais próximos de Deus, até mais felizes e mais alegres, assim como aquilo que pode também nos afastar de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina.
Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que as pessoas que mais aprendem são aquelas que ensinam. Geralmente é esse o sentimento que há no coração dos professores. Estando em sala de aula, passando conteúdo para os alunos, é ele quem está aprendendo, é ele quem está gravando mais aqueles conteúdos. É óbvio que o propósito do apóstolo Paulo é que a igreja pastoreada por Timóteo fosse fortalecida, mas era importante também para Timóteo que ao ensinar, ele também se tornasse exemplo e ele também se tornasse modelo de tudo aquilo que ele ensinava. E este é um princípio bastante interessante da nossa relação com a palavra de Deus. Quando aprendemos algo, devemos compartilhar. Talvez um princípio que valha para tudo aquilo que sabemos. O conhecimento deve ser compartilhado com todas as pessoas, para que ele se multiplique, para que ele se solidifique. E quando tratamos da palavra de Deus, isso se torna ainda muito mais importante. Portanto, ensine aquilo que você já aprendeu. Talvez em um dos trechos mais conhecidos e mais citados das Escrituras, que é Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 a 24, o apóstolo afirma: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu olhar, a sua face natural. Porque contempla a si mesmo e foi-se, e já não lembra mais como era. E desse modo, Tiago nos ensina que a palavra de Deus se consolida nas nossas vidas por meio da prática. Ou seja, quando aprendemos os princípios da palavra de Deus, seja pela leitura, seja por um estudo bíblico, num pequeno grupo, quando ouvimos ou participamos de uma sala de escola bíblica dominical, quando ouvimos a pregação dos pastores, quando ouvimos o rádio, quando assistimos um programa evangélico em que a palavra de Deus é citada, devemos nos preocupar de colocar em prática imediatamente aquilo que aprendemos, porque se não praticamos aquilo que aprendemos, nós nos esquecemos. Não queremos dizer com isso que a Bíblia seja um livro fácil, que uma leitura de primeira vista já vai desvendar para você todos os mistérios e que ela se tornará perfeitamente compreensível com pouco esforço ou com pouco tempo. Mas é importante começar, e para isso nós deixamos para você algumas pequenas dicas de como você pode ler a Bíblia e avançar no conhecimento da palavra de Deus. Há muitos planos de leitura da Bíblia em um ano. A Bíblia conta com 1189 capítulos. Se você fizer os cálculos, lendo 3 capítulos por dia e escolhendo um dos dias da semana para ler 4 capítulos, você lerá a Bíblia toda em um ano. Hoje, além de pastores, dos crentes que estão à nossa volta, contamos com diversos recursos didáticos na internet, há livros e editoras que podem nos ajudar na compreensão da palavra de Deus e de cada um dos livros da Escritura. Mas nunca se esqueça de orar, de pedir a orientação de Deus. Saiba que Deus é o mais preocupado, é o que mais deseja que você tenha contato com a sua palavra. Ele deseja falar ao seu coração através da sua palavra. Talvez a Bíblia seja hoje a forma mais segura que tenhamos para reconhecer a voz de Deus, para saber qual é a sua vontade e para andar nos seus caminhos. Muitos pastores, entre os quais eu me incluo, costumam aconselhar para aqueles que estão começando a sua vida cristã ou querendo conhecer um pouco mais da Bíblia, a começar a ler pelo Evangelho de João. Sua linguagem mais simples e mais direta, falando já rapidamente, já no capítulo 2 do ministério de Jesus, revela de uma forma muito clara e de uma forma muito tranquila a vontade de Jesus, em diversos diálogos, através de milagres que ele fez e de diversas conversas com pessoas muito interessantes, como Nicodemos ou como a mulher samaritana, no capítulo 4. Durante o tempo em que você criará o hábito saudável de ler diariamente a palavra de Deus, é quase certeza que você terá vários tropeços. Dias em que você não terá tempo, dias em que você se esquecerá, dias em que talvez você esteja tão cansado que prefira descansar e ler a palavra de Deus. Ainda que essa situação não seja uma situação ideal e que nenhum de nós possa se refugiar atrás dessas desculpas para não ler a palavra de Deus, eu desafio que mesmo quando você parar por um dia ou dois, ou quem sabe até por mais tempo, ao retomar a leitura, você retome a leitura exatamente do ponto onde você parou, para que você possa ler, dentro de um tempo razoável, toda a palavra de Deus. Dúvidas, questionamentos, esquecimentos acometem todas as pessoas, mesmo aqueles que já são mais treinados, aqueles que já leram a Bíblia durante anos, mesmo aqueles que têm preparo bíblico, teológico, que são crentes experientes, também precisam continuar lendo continuamente a palavra de Deus para guardá-la no coração, para sempre se lembrar dela.
A palavra de Deus é tão poderosa que mesmo quando lemos uma passagem pela 20ª, 30ª, 40ª vez, ela ainda pode falar ao nosso coração, ela ainda pode transformar as nossas vidas, ela ainda pode nos trazer novidades, pode nos trazer um novo conhecimento. É por isso que em Hebreus, no capítulo 4, o verso 12, o escritor diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A Bíblia é um dos livros mais comuns na casa de muitas pessoas, mas infelizmente nós constatamos que muitas delas, apesar de terem uma Bíblia, não têm o costume de lê-la. Já entrei em diversas casas, por exemplo, em que a Bíblia estava aberta num estante ou num lugar especial da casa, no Salmo 91, e enquanto aquela página já se encontrava amarelada por causa do tempo, as outras páginas talvez jamais tenham sido folheadas. Essa é uma dificuldade que eu espero que você supere. Talvez você tenha na sua casa e tenha em mãos o maior tesouro deixado por Deus aqui para nós, a humanidade, que podemos manusear, que podemos carregar na bolsa, podemos carregar no nosso carro. Há Bíblias, por exemplo, nos celulares, em todo o tempo disponível para nós. E eu gostaria de convidá-lo a pensar nisso. Quão grande é esse tesouro? Um tesouro para fazer uso, um tesouro para fazer contato. Deus quer falar com você através das Escrituras. Dê ouvidos a Ele, dê atenção à sua palavra e permita que Ele transforme a sua vida. Se você gostou, não deixe de dar o seu like no vídeo. Também se inscreva no canal. Aí abaixo vão o link também de todas as nossas redes sociais. E também compartilhe e divulgue as nossas redes sociais entre os seus amigos. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele possa sempre nos guiar. Amém.